É Satanás que está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para isso ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um bombardeamento maciço, intenso, no mundo inteiro, para preparar as mentes das pessoas para poder acolher o anticristo. Então eu vou ler rapidinho, no capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, o rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, queridos irmãos, esses 4 animais são as 4 civilizações reconhecidas por Deus no mundo antigo. O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônio. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, tá? Nem é o objetivo desta noite entrar em detalhes assim. O segundo animal, um urso, representa o Império Medo-Persa. O terceiro, um leopardo, representa o Império Greco-Macedônio, com seu grande general, que era super veloz, como um leopardo, o Alexandre o Grande. E o 4º animal é o Império Romano. Tudo de ferro, com aquela armadura, com aquele exército, com lança, tudo de ferro. Tá? Mas esse 4º animal, queridos irmãos, também é o Império Romano que vai voltar a existir, que vai ser restaurado no Império do Anticristo. O Império do Anticristo vai se constituir de todos os países que formavam o antigo Império Romano. Só que esse novo Império Romano vai ser o Império do Anticristo. Então esse animal representa, por um lado, o Império Romano antigo, e também representa o novo Império Romano, o Império do Anticristo. Agora preste atenção, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Tá? Tem muitos detalhes, não estamos aqui para falar sobre isso. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Eu vou pular aqui o versículo 9, vamos direto para o versículo 15 agora. Tá? Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes 4 animais, estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. São aqueles impérios que eu falei já para vocês. Mas os santos do Altíssimo são os santos. Tá? Hoje no Novo Testamento somos nós os irmãos da igreja. Receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso fala no tempo do fim, depois da grande tribulação, nós, os santos do Altíssimo, vamos receber o reino. Daí, então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Ele ficou intrigado com o 4º animal. Ele queria saber que animal era esse que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro pequeno, que subiu, diante da qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que seus companheiros. Esse
pequeno chifre, já falei, é o anticristo. Agora presta atenção no versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo virá para fazer guerra contra os santos. E queridos jovens, quero dizer uma coisa para vocês. Apesar de o anticristo físico não estar aqui presencialmente, mas o mistério da iniquidade, porque o iníquo, o homem da iniquidade é o anticristo. O seu mistério já está atuando forte no mundo, preparando o mundo para a vinda do anticristo, tá certo? E essa guerra já começou. Só que essa guerra vai chegar ao pico, assim como a curva da transmissão, essa curva já está subindo, essa guerra já começou. O que vocês estão experimentando, queridos jovens, é a guerra que o anticristo está travando contra os santos do Altíssimo, tá? Só que o anticristo não veio fisicamente ainda, mas o espírito do anticristo já está aqui. O mistério da iniquidade. Então eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, não pense que você como jovem sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgente. É juntos que nós vamos prevalecer. Você precisa se unir aos outros jovens. Você precisa fugir dessas coisas. Não se envolva, eu falo de novo, não se envolva. Continuando. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. O que acontece aqui no final da grande tribulação, Cristo com os vencedores vão descer para a terra e vai haver ali a batalha de Armagedon. Então, Cristo vai matar o anticristo e vai estabelecer o seu reino. Isso aqui é um resumo. Versículo 23, daí ele volta a falar do quarto animal, que é o império do anticristo e do anticristo mesmo. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Tudo isso vai acontecer na Europa. A União Europeia tem a ver com isso hoje, mas ainda as coisas vão mudar. E vai aparecer esses 10 reis. Proferirá, agora o 25 é o principal, esse pequeno chifre que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Magoará os santos do Altíssimo. Eu vou continuar a ler, terminar, daí eu volto aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esses são os 3 anos e meio da grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação, o anticristo vai ter essa influência direta sobre eles. Muitos vão ser mortos, inclusive. Tá? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Isso vai ser na batalha de Armagedon. O reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, para aqueles que vão reinar com Cristo, o filho varão, o exército dos vencedores, dos escolhidos. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Agora eu vou voltar ao versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo. E é isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Eu vou explicar para vocês. Essa palavra no hebraico significa desgastar, consumir, bombardear constantemente, importunar constantemente. É isso que quer dizer. Hoje, queridos irmãos, a ação do anticristo, apesar de não estar aqui fisicamente, mas o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Satanás já está bombardeando a sua mente, já está magoando, entre aspas, quer dizer, desgastando a sua mente, consumindo a sua mente e importunando, bombardeando a sua mente constantemente para você ser neutralizado. Aí você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, você fica decepcionado com todo o sistema que há por aí, e assim por diante. Daí você não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor.
Tá? Então eu quero alertar você, querido jovem. Mais uma vez eu falo, não se envolva com isso. Não entre nesses sites para ir a fundo. Não faça isso. Não ingresse, não entre nessas organizações. Fique longe disso. Eu falo de novo, gaste o seu tempo, use a sua mente. Deixe Deus bombardear sua mente com a sua palavra, com a palavra profética, com a palavra fundamental. Deixe Deus bombardear sua mente com os encargos, com o evangelho, com as ferramentas que o Senhor deu para nós. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, como fala em Colossenses 3,16. Vamos concluindo. Essas ideologias geram o quê? Geram militância. Então hoje existe muita militância. Daí essa militância é o que gera as manifestações. E as manifestações não são pacíficas. Pode começar pacífico, mas vai acabar com violência, como tem acontecido. E vai gerar divisão e desgaste. O inimigo quer que você entre na militância dessas ideologias, para você ser um militante, um guerreiro dessas ideologias, que você assuma um compromisso com eles. Mas ao mesmo tempo, Deus está formando um exército. Por que você vai preferir? Eu quero mencionar um fato curioso. No começo dos anos, no começo do século passado, na China, o comunismo entrou no ano de 1949, mas naquela década, de 1940 até 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento comunista que começou na China. E Deus levantou jovens extraordinários na China. Extraordinários. Watchman Nee foi um deles. Witness Lee foi outro deles. Teve outros. Eu só vou mencionar esses nomes que vocês conhecem. Outros jovens chineses extraordinários. E também outros jovens. Mao Tse-tung, que vocês também conhecem. Zhou Enlai. Eu não sei se vocês jovens conhecem esses nomes, mas na minha idade, na minha época, todo mundo conhecia. Jovens extraordinários. Então, dois tipos de jovens que se separaram. No primeiro grupo, eles se envolveram com as coisas do comunismo. Como Zhou Enlai, Mao Tse-tung, jovens extraordinários. Outro grupo de jovens se envolveram com a igreja. Watchman Nee, Witness Lee e outros jovens. Então houve a guerra entre o comunismo e os irmãos que estavam na igreja. No final o comunismo prevaleceu. E o Watchman Nee foi preso por 20 anos. O que eu estou querendo dizendo é o seguinte: toda vez que Deus arregimenta jovens para o seu exército, o inimigo se levanta. Para também arregimentar jovens para alimentar as ideologias. Naquela época era a ideologia do comunismo. Então, ideologia do feminismo, do nacionalismo, do fascismo, do nazismo. Impressionante o número de jovens hoje adeptos do nazismo, nos vários países. No Brasil também está se levantando. Deus quer te convocar, querido jovem, para o seu exército. Não se distraia, não deixe o inimigo arregimentar você para ser militante no exército dele. Dedique-se à palavra do Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 4,16. Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, cuide-se, jovem. Cuide-se. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide da sua emoção. Ponha o capacete da salvação. E cuide do seu espírito. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é que é ensinamento. Dedique-se ao ensinamento da Bíblia. Dedique-se à palavra fundamental, à palavra profética. Continua nesses deveres. Ou seja, envolva-se com isso, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Hoje você precisa se salvar a si mesmo, e salvar aqueles que estão com você, aqueles que ouvem você, aqueles a quem você influencia. Ó Senhor Jesus, hoje
Você sabe, eu vou voltar a dizer, na Torre de Babel, o homem quis construir uma torre que chegasse até o céu. O homem abandonou a Deus, rejeitou o nome do Senhor, queria perpetuar o seu nome. Formar uma cultura sem Deus. Mas os homens eram unidos, tinham uma língua só. Eles eram unidos. Daí Deus falou, vamos descer. Se deixarmos eles continuar o que estão fazendo, não tem mais nada que segure eles. Porque eles são um. Daí o que Deus fez? Deus desceu dos céus e confundiu as línguas deles. Daí eles não puderam mais ser um, porque não se entendiam mais uns aos outros e se dispersaram. Então o mundo se dispersou. E aí começaram as guerras, as diferenças, assim por diante. Mas Deus daí veio e chamou Abraão. Chamou Abraão e através dele abençoou todas as nações. E daí a história do povo de Deus continuou e hoje estamos no Novo Testamento, na era da igreja. Então o irmão Pedro Dong tem falado sobre o encabeçamento de Cristo. Hoje Deus está encabeçando todas as coisas. Então tem alguns versículos, né, que eu não vou ler aqui por causa do tempo. Deus, também na sábado à noite estou falando da palavra da reconciliação. Ali fala que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Hoje o que Deus quer fazer é unir os homens. Que os homens possam praticar unidade, especialmente na igreja, praticar unidade. O inimigo quer continuar a dividir, matar, dividir, separar casais, separar pais e filhos, separar os cidadãos de um país e separar os países. Mas Deus quer unir, porque Deus está encabeçando. Quando você encabeça, é como um ímã, de todos os pregos espalhados no chão, vem um ímã potente e une todos os pregos. Deus quer unir. Quando nós somos encabeçados por Cristo, tem paz. Deus quer trazer paz para a sua vida, para a minha vida. Então Deus usa a igreja para encabeçar. As ideologias dividem. A única coisa que une é o amor.